Bom, então vamos ao nosso primeiro feedback, né? Eu assisti como foco, assim, né? O teu feedback, a gente acompanha todos os momentos, os alinhamentos, né? Mas eu tive, assim, como foco a, a turma E da professora Ana Paula, de História Econômica, tá? Só para você ter um parâmetro, assim, uma referência. Assim, eu percebi só que precisa ali corrigir a data acho que na playlist, porque tá 25 de março. Não, tá 25 de maio. E acho que foi 25 de março a reunião, né? Na playlist? Eu acho que foi na É a playlist. primeira ou é a segunda dela? Bem, eu dou uma 25 de conferida nas março, duas. Tá. tá? Eu acho que tá 25 de maio. E daí já aproveitar e te perguntar se conseguiu corrigir ali no formulário as Sim. datas, né? Da Tayane e Uhum. do An. Uhum. Tranquilo, então. Também eu percebi que a gravação já mostrava uma conversa que vocês tinham iniciado, né? Então, não sei, é normal, a gente faz isso mesmo, às vezes, né? Conversa sobre algumas coisas antes, só daí parece que aí eu não sabia se era já o feedback ou, né, se vocês estavam conversando sobre outra coisa. Então, só assim, talvez iniciar a gravação já quando começar o feed. Então, tem aquele momento, né, que a gente conversa um pouco mais, mostrar que ali está começando o feed. É, para quem assiste, assim, a gente se situa mais, né? Mas nada demais, porque vocês parecem estabelecer um bom vínculo, né? A gente percebe durante todo o momento que existe um vínculo, uma relação com a formadora, que você deixa ela bastante confortável, né, durante o momento do feedback, deixa ela bastante segura, e isso demonstra, assim, esse acolhimento, né, então o feedback é leve, o feedback é tranquilo, é, ela assume daí as coisas que você fala, ela recebe bem, né, é bem receptiva quanto ao que você fala por causa dessa tua postura acolhedora. Um outro ponto bastante forte, eu estou começando a falar para você desses pontos mais característicos teus, né? Porque ali em relação às rubricas, em relação, né, às premissas, às atribuições do tutor, tudo ok, né? Não, se você seguir ali a lista, né, de rubricas, estão todas ok, não temos o que falar disso. Então, eu estou apontando para você, assim, as coisas que são mais características tuas, né, teus pontos mais marcantes, mais positivos dessa reunião, do teu momento até agora. Você também apresenta ação modelar, você usa as suas experiências, né, para deixar a formadora mais tranquila, isso demonstra empatia, demonstra que você já passou por aquilo, né, então ela pode ficar mais segura também, né. Você faz perguntas propositivas para investigar a atuação, também para investigar quais são as necessidades e as dificuldades da formadora. Então, isso é importante porque as questões propositivas, elas fazem com que o formador reflita, né, sobre a atuação. Então, não é um feedback só, olha, é isso e ponto, né? Arrume isso. Não, né? Vamos ver juntos aqui, a gente pode pensar numa alternativa, quais são as suas necessidades, né? O que, que eu posso te ajudar? Então, bem preocupada ali com o desenvolvimento mesmo, né? Da formadora, que é o nosso trabalho, né? O trabalho do tutor. Você apresenta sugestões relevantes para ela, o teu feedback é bastante dialogado, bastante conversado, você está bem aberta também ao que ela tem para falar, você demonstra conhecimento do perfil da formadora e isso ajuda muito, né? Isso é muito bom, porque você está atenta, você responde melhor às necessidades dela, né? Você sugere ações e reflexões referentes à turma específica que você está trabalhando ali com ela, retoma atitudes que já foram conversadas antes, acho que não era o primeiro feedback,
porque você retomou algumas coisas que você já tinha conversado com ela. Você se preocupa com as emoções, com os sentimentos dela, como essas emoções impactam nas ações dela, né? Então, isso também é empatia, é solícita para auxiliar a formadora. Então, isso tudo foram pontos bastante bons e bastante marcantes da sua atuação ali. Você também valoriza todas as conquistas. Quando você retoma essas ações da formadora, que já foram conversadas, e ela conseguiu superar alguma dificuldade, alguma fragilidade, você valoriza essas conquistas, né? Não fica só, que bom, não fez mais que obrigação. Não, né? Você valoriza essas conquistas que ela fez, isso é bastante bom. Também achei bastante interessante como você traz a formadora para se identificar e pertencer também àquele momento do feedback. Né? Você faz isso com a forma como você dialoga com ela, a forma como você se preocupa, demonstra essa preocupação e a simpatia com ela. Você vai trazendo ela para aquele momento ali, se identifique com esse momento. Né? Esse momento é teu. Esse momento é para o teu desenvolvimento, esse momento é para te deixar melhor do que você já é, né? Isso traz também esse pertencimento. A forma como você demonstra as fragilidades dela é bastante suave, é bastante amena, é clara, objetiva. Então fica bem compreensível o que eu tenho, né? O que a formadora precisa observar com mais atenção, o que ela precisa, às vezes, modificar. E você tem uma postura realmente de liderança ali no momento de feedback. Você conduz o feedback, mesmo se posicionando, né, de maneira a liderar ali aquele momento, né? E liderar, assim, também no sentido de ir guiando ela, né, para onde ela precisa pensar, para onde ela precisa ter mais atenção, vamos dizer assim. Mas também vi alguns pontos que não são exatamente fragilidades, mas que são pontos que talvez sejam interessantes prestar um pouco mais atenção para aprimorar ou para ver se é possível tornar ainda melhor esse momento do feedback, tá? Então eu vejo lá, você dá sugestões, você oferece possibilidades e estratégias, pensa junto com o formador nessas estratégias e não dá conselhos. Então isso é importante. Em alguns momentos do teu feedback, você fala assim, eu te aconselharia a. Se você quer um conselho, né, isso enfraquece um pouco esse dar sugestões, esse dar estratégias, esse pensar junto, essa postura mesmo de liderança tua, né? Quando você fala, eu te aconselho, tá, se eu quiser eu sigo, se eu não quiser eu não sigo, entra por um ouvido, sai pelo outro, né? Então é só para marcar um pouco, não tem problema nenhum, né? Pode ser que quando eu dê uma sugestão eu esteja aconselhando, mas quando eu uso esse termo, eu posso enfraquecer um pouco aquilo que eu estou querendo sugestionar, aquilo que eu estou querendo oferecer como estratégia, e que ela tente usar, e que ela busque usar para ver se dá certo. Então, eu acho que você pode ser mais enfática, né? Olha, eu te sugiro, eu te ofereço como uma estratégia, vamos pensar juntos, usar aquelas questões positivas para pensar junto com ela, e evitar o termo conselho, né? Também acho que você pode priorizar mais as questões propositivas, para que ele reflita também junto com você sobre as estratégias. Então, ao invés de dizer o que ela deve fazer, né, sugerir uma pergunta para levar ela a pensar sobre o que ela deve fazer. Você deve fazer tal coisa. Não. Faz uma pergunta que leve ela a pensar no que ela deve fazer. Assim ela se sente com mais autonomia, né? Mais assim, firme naquela ideia. Então, veja, são só coisas para
firmar mais, fortalecer mais a tua postura de liderança. Aí sim, né, caso as ideias dela sejam incoerentes, né, ou estejam distantes dos objetivos do programa, aí não, aí você precisa ser um pouco mais enfática e orientar mesmo, sugerir, olha, né, isso não é possível, enfim, caso, né, isso aconteça. E uma outra coisa também, assim, que eu percebi, pode ter sido um exagero meu, depois você me diz, né, depois que eu comentar aqui com você, você me fala tudo, tá? O que você pensa. Eu achei que em alguns momentos do feedback você faz algumas inferências. Tipo assim, ó, ele é aquele aluno, né, se referindo a um cursista, ele é aquele aluno que vai deixar para fazer tudo no final. Vocês estavam comentando sobre algum cursista, e daí você faz esse comentário. Ah, ele é do tipo daquele que vai, como os nossos alunos que deixam tudo para o final. Então, assim, não digo que haja uma negatividade direta, né, nessa frase, mas ela pode ser tomada como uma conclusão precipitada a respeito de alguém. A gente evita, né, fazer essas inferências, a gente evita fazer essas conclusões precipitadas, porque a gente trabalha com evidências, com o que de fato acontece. Pode ser que ele mude no meio do caminho, pode ser que ele esteja passando por um momento, né, que ele esteja com mais dificuldade. E a professora faz isso também. A professora leva o diálogo, o feedback para esse caminho. Então, talvez seja interessante conversar com ela, para que ela, antes de falar, de fazer qualquer comentário a respeito de um cursista, veja o que realmente está acontecendo, né? Quais os objetivos daquele cursista com o grupo de estudos, tá? Como você sugeriu, você comenta isso com ela, né? Veja lá, veja o que ele quer, o que ele está fazendo aqui, né? Mas sem fazer essas inferências. Você faz também para ela uma pergunta, uma hora, do que ela achou da tua dica, né? Do que ela achou do que você tinha falado. Então, de novo, assim, leve ela mais a refletir. Não deixe tão geral, né? Talvez guiar um pouco mais a pergunta, especificar um pouco mais a pergunta, seja mais interessante, porque guia mais para onde você quer que ela se encaminhe, para onde você quer levar ela. E demonstra uma maior escutativa, né? Uma maior atenção ao que ela tem a dizer. Em alguns momentos eu achei um pouco informal, mas acho que isso é uma característica tua, não é um problema. Ou talvez o feedback possa ser um pouco mais fundamentado em critérios, sabe? Comparar mesmo as atitudes com as rubricas, mas esse modo como você leva deixa o feedback bem dialogado. Só fazer uma associação mesmo maior entre rubrica e evidência, ao menos na parte falada, né? E é isso que eu teria para te dizer. O que você acha? Fez sentido para você? Assim, minha percepção, né? Você está chegando agora, né? E está usando os critérios que classificam, né, um feedback, né? Legal. Algumas coisas fazem, outras não. E eu vou te explicar por quê, né? Você vê uma parte do feedback. É verdade. E eu tenho esse grupo todo comigo, né? Eu estou há 5 anos e o grupo está comigo. Quando eu falo em conselho, por exemplo, uma ironia que eu uso, todos os conselhos que eu dou, eles seguem. Uhum. Mas eu não preciso falar faça, não, já está no grupo. Né? Então, veja bem, Ana Paula, estou te dando um conselho, tá? Aham, entendi. Você já tem essa... Exatamente. Então, não é, por exemplo, essa prof, esse momento que a gente conversou, é o momento que tem que registrar aqui para vocês, que faz parte do sistema. Nós estamos conversando com ela a semana inteira. Sim, verdade. Então, não tem como eu ter essa caracterização técnica, que é a que vocês olham, né?
não vou conseguir fazer com nenhum, porque já faz parte de um processo que a gente está vindo discutindo, pensando, né? E por isso a linguagem informal, e por isso a experiência, por exemplo, dos cursistas, todos deixam para o final, 99% dos que eu acompanho, certo? E gera esse problema, ela já tinha comentado comigo isso antes, nós estamos com medo, né? Como é que faz, qual atitude toma. Então, o que você vê ali faz parte de um ciclo de conversa. Um processo. De processo. Que vocês só pegam esse recorte, né? E eu vou continuar nessa linha porque está dando certo, certo? Está dando certo. Eu tenho apenas uma professora que nós ainda não conseguimos entendê-la direito, que é de história, que é nova, né? A gente está tentando entendê-la. Com ela, a gente ela não está se abrindo, sabe? Então, a gente está observando. Porque quando eu me abro, eu permito que você se abra, e aí a gente tem que fazer isso. Beleza? Beleza. Vamos fazer juntos. Mas não tem nada de técnico, pelo menos na conduta que eu tenho, eu sou muito parceira e junto deles. Essa é a minha linha. E eles já me entendem assim e está tudo bem. A questão das perguntas que você comentou, né? Então, não tem como eu fazer muita pergunta, porque nós já comentamos tudo que era para fazer. E eles estão fazendo. E eles já estão me perguntando no WhatsApp, Diné, está acontecendo isso, traz para o meu feedback? Então, eu já vou pensando, né, nossa. Então, o meu feedback é o momento que eles sabem que tem que ter, porque eles sabem que tem que ter, faz parte, né? Mas as grandes conversas, os grandes questionamentos já aconteceram. E a gente ali está comentando, né? Desabafando muito, eu escuto eles, né? Você quer ver o de Multianos. Se tu assistiu o de Multianos, tu vai achar que a gente está brigando às vezes, tá? Mas não, a gente está discutindo o que fazer com o roteiro, que está muito ruim, e que eu tenho que assumir liberdade deles fazerem algumas coisas para tocar o roteiro. E como a gente faz isso, e eu preciso da colaboração deles, porque eles são os experts no assunto, né? E, então, se você chegar e pegar de paraquedas e ver a nossa conversa em Multianos, você vai dizer, essa gente é doida? Ou estão brigando, ou é... Não. E a gente está há 3 anos aí lutando para continuar com a educação do campo, para tentar melhorar um pouco o roteiro e tentar colocar as angústias deles ali, né? E estamos indo. Mas eu gosto, né? Conheço o sistema, né? E o nosso feedback, pela aproximação que a gente tem, ele é um diálogo mesmo. É verdade. Ele é um diálogo formativo, né? Só que a Denise e a Patrícia me diziam, não dá mais para dar esse nome, vamos ficar com o feedback, né? Que é só uma devolutiva, como se eu olhasse só aquela aula. Não, a gente está com eles no processo todo, observando tudo, né? E por isso, muitas vezes, não fica marcado, né, os passos, que é lá de quando a gente começou, né? A pergunta, nananana, não, isso para nós não faz mais nem sentido. Hoje, pelo menos com o grupo que eu estou, né? Um grupo muito bom, Educação do Campo é um grupo muito bom. História, a maioria é muito bom também, certo? Tem deixa eu ver, tem um professor de ensino religioso que eu não estou conseguindo entendê-lo ainda, mas ficou já bem legal. Tem uma nova em Educação do Campo, que eu estou tendo que ensinar tudo para ela. Então, não tem como eu fazer pergunta, ela não sabe. Eu preciso trazer para ela a segurança que o técnico não está trazendo. E aí é com ação modelar mesmo, talvez seja essa a questão. Tá? Muitas das coisas que eu tenho que resolver, eu tenho que assumir uma ação modelar, trazer, mas mesmo assim a responsabilidade ainda é da Ana. Então, você faz se você quiser, né? Só que, mas a minha ação tem que ser modelar, dizer, olha, eu faço assim, tal professor fez assim, o que você acha, né? Nesse quesito, nessa linha. E é isso. Esse é um ponto forte seu da ação modelar. Eu acho que é um ponto forte. Então, aí agora, nesse nosso outro momento, é 9h30, né, a reunião de tutoria? 9h30. Tá. Então, nesse outro momento agora do nosso acolhimento, eu queria fazer algumas perguntas para você, tá?
Para pensar um pouco ali, como você está se sentindo atuando no GE, né? Nessas temáticas, que algumas temáticas são novas para você. A história nova. A história, né? Uhum. Então, como você se sente frente a todas as temáticas, né? Você pode também comentar, mesmo aquelas que já são. Você fala bastante do multi-anos, né? Que multi-anos é um problema. Tá mais complicada, enfim. Então, a gente pode até dividir aí essas temáticas. Em relação ao acompanhamento dos formadores, ao desenvolvimento dos formadores e o teu trabalho, né, como tutora, tá? Então, a primeira pergunta que eu ia fazer agora é uma entrevista mesmo, como entrevista. Como você percebe a sua atuação no GE? Como você percebe? Eu achei que amadureceu muito, como eu falei. A gente já superou, eu me vejo numa outra fase, com o meu grupo. Quando eu falo isso, eu também entendo que é importantíssimo tudo, né? A Ana tem que entender se eu entendo o que está acontecendo, se eu domino, da onde eu falo, do lugar que eu falo, né? Você entende? Tem que ter essa questão, principalmente a Ana que está chegando agora, para ver, o que a gente, você está lidando com um monte de situações. Será que o meu subordinado está entendendo o que ele faz, né? Eu me vejo numa fase assim que é extremamente de responsabilidade, no quesito assim do tamanho que o GE tomou, certo? Tamanho que o GE tomou. Por exemplo, eu recebo a Sônia, que está chegando, que tem que lidar com todas essas questões que você está colocando aqui, por exemplo, para a minha colega Sônia, vai ser fundamental para ela perceber, você está olhando para o todo, tal. Mas eu me vejo numa outra etapa, numa etapa assim de responsabilidade, principalmente com o conteúdo que a gente está entregando. Hoje, minha maior preocupação é com o conteúdo que a gente está entregando. Fazer com que esses professores se sintam muito à vontade, porque se eles não se sentirem à vontade, o formador, ele volta para a sala, eu não tenho outro para colocar no lugar dele, não é fácil. A gente fala que tem, não tem, ponto, não tem, certo? Depois vou falar do multi-anos, porque, então eu vou trocar todo mundo, não tá bom, troca. Não tem outro para pôr. Não tem outro para pôr, certo? Então, eu tenho que desenvolver aquele cara, eu tenho que dar apoio. Eu vejo como uma escola. Para mim, isso aqui é uma escola, só que é EAD. Essa é a única diferença. E o desafio é criar um clima onde a gente esteja junto. Junto. Mas eu gosto. Eu gosto. Onde estejam juntos. É aquilo que você falou, né? A parceria. É mais parceria do Isso. que Eu não consigo, né? não consigo ter com o meu grupo, pode ser um defeito meu, não vejo eu conseguindo melhorar isso. Eu não sou chefe de nenhum deles, eu não vou para usar a rubrica, porque eles já me ligaram durante a semana e falaram, Diné, acho que isso aqui não deu certo. Dá uma olhada lá para ver, vamos conversar sobre isso, né? Então, é uma parceria, a gente está junto mesmo e eles estão aceitando. Eu tenho uma professora, como te falei, que eu ainda não entendi, mas eu não quero me precipitar, porque é nova, certo? Então, talvez eu não esteja entendendo como que ela está pensando. Eu tomo muito cuidado com isso, né? Então, eu prefiro não falar, ela fez isso, ela fez aquilo. Sim. Isso que ela fez leva aonde? O que ela fala para mim, eu acho que eu não estou pegando do jeito dela, certo? Do mais, todos já entenderam, todos já pegaram o esquema e todos querem estar aqui e querem de mim sugestões para resolver determinados problemas, certo? Porque a gente tem conteúdo, temos que entregar um conteúdo bom, tem muita pressão para aprovação, mas não pode deixar entregar qualquer coisa. Sim. E eu tenho que ajudar eles a ter esse equilíbrio e conseguir. E eu me foco em fazer isso. Em desenvolver. Você acha que essas professoras que você está comentando, você acha que seria útil, interessante fazer um feedback da CAF com elas? Ou... Não. Elas estão começando, né? E a gente tem que entender, como eu falei. Eu tenho 400 cursistas, né? Eu tenho quase 40 turmas. Eu preciso de tempo. Então, Sim. tempo, né? Sim. Tempo, e nenhuma falou não para mim. Aí sim, com essas, eu usei muito, tem que fazer isso, né? Tem que fazer. Beleza. Você viu ali a necessidade. Beleza, e tranquilo, né?
estamos observando, e eu acho que é mais do jeito de pegar o jeito das pessoas também, porque o grupo de história, por exemplo, história, sabe que o povo de história é outro povo, né? Você sabe que o povo de história é outro povo. Cada povo é um povo. O povo de história do balacobaco. Verdade. Entendeu? Então, eu tenho que saber levar isso, entender e ajudar esses profs a levar essa gente que reclama, que tá ruim, que mete a boca em tudo, né? Então, a gente tem que ter esse jeito para levar essa galera. Nós também temos que nos adequar a esse público. E a gente quer eles, né? O que eu sempre falo para todos eles, a gente quer eles. Porque ninguém quer voltar para a sala, eu brinco, vocês querem ficar ali, né? É certo. Isso também é um ponto forte teu, a gente percebe essa. Eu anotei que esse conhecimento do perfil de com quem você está falando. Não, né? Isso faz toda a diferença. É bem claro. Toda a diferença. Essa professora que você comentou, a Ana, eu peguei ela morrendo de medo, assisti a aula dela, ela estava dura. Aí eu vou conversando, não ficando fazendo perguntas, conversando. E eu falo, você é boa, calma, se solta, relaxa, estamos juntos. E aí você está vendo uma pessoa, né? A gente falava do mestrado ali, quando a gravação conseguiu pegar, que a gravação demorou para começar, né? Está fazendo mestrado, está com muita dificuldade do tempo, então eu tenho que fazer a minha fala desse local, né? E assim, essa prof, por exemplo, está muito preocupada em agradar a gente. Eu não quero que ela agrade a gente, quero que ela agrade o cursista. Né? Ela tem que brilhar, não eu, não a Ana, não a CAF, né? Então, a gente está indo por esse caminho de valorizar ela, deixar ela muito à vontade, né? Para que eles queiram também fazer o feedback no sentido de conversar. Eles gostam do feedback. Todos eles gostam, porque eles gostam de ter esse momento de desabafar, de falar, de dizer, de entender e de tomar algumas decisões a partir daquilo. Isso porque é um feedback dialogado mesmo, né? Porque ela não demonstra essa insegurança, ela estava bem à vontade, né? Nesse feedback. Então já mudou, né? Você vê que não, mas do primeiro eu vi muita mudança e das aulas, tá? Porque a gente entrar a assistir a aula do cara, eu quero um cara que esteja à vontade ali. E ela não estava, e agora ela já está à vontade, já. Então, eu me preocupo com isso. Isso é desenvolvimento, né? Isso que deixa realmente a gente feliz, né? A gente realizou o trabalho. Então, vamos falar sobre a sua expectativa frente à temática. Se você quiser dividir suas temáticas para falar sobre isso. Então, história me preocupa porque abriu muita turma e não vai ter aluno. Então, por isso que eu falo, eu tenho que pensar em coisas muito práticas, né? Muito práticas. E aí é uma grande responsabilidade. História tem 3 componentes que dá para professor de história fazer. Um que é das educações étnico-raciais, um que é história pura, que eu já conduzi o grupo de história, e história trilha econômica, certo? Eu tenho um monte de turmas de história trilha econômica, mas não tem um monte de professor dando aula em trilha econômica. Então, nós estamos com muita preocupação. Pedir para eles observarem bem os horários, talvez tentar fazer alguma mudança para a segunda jornada, sabe? Porque, assim, não basta eu ter uma coisa, eu ser a professora. O que eu estou entregando, o cursista não quer. Não tem cursista para tudo. Pior, não é nem o cursista não quer. Não tem cursista para tudo isso. Então, a gente está bem preocupado, tá? A tendência, por exemplo, na terceira jornada, a gente sabe, diminuir. Sim. E aí, quem cai fora? Então, e isso eu lido nos bastidores, eles me trazem tudo isso, certo? E eu lido com essa insegurança deles. Essa professora Ana estava com muito medo também de perder aluno, de perder turma, sabe? E é muito chato você trabalhar assim. Ela organizou a vida dela em função disso. E aí você perde, como é que fica? Eu não posso dar garantias, mas eu tenho responsabilidade. E o roteiro é perfeito. O roteiro de trilha econômica ele é maravilhoso. A técnica está de parabéns, a Denise. Mas a nossa preocupação vai ter público para tudo isso? Então, a gente já conseguiu da Gilmara, né? Até no meio do processo, ela disse que podiam se inscrever outros professores de história. Mas aí a gente já estava na finalização das inscrições.
tá? Agora a gente vai tentar que para a segunda jornada, fazendo uma campanha boa, nós temos mais, né, que preencham as turmas, se todo professor de história pode fazer a trilha econômica de história. É uma perspectiva, mas mesmo assim eu me preocupo. É muita coisa para a história. E trilha tem que ser implementado daquele jeito, não pode ter outra implementação. Quem é de história, se eu fosse uma professora de história, eu ia querer fazer aquele do étnico-racial, que a implementação é mais fácil. Uhum. Entendeu? Então, eu olho para essas coisas bem, bem pontuais. Então, eu sou uma professora de história. Eu já fiz uma vez trilha econômica. A segunda vez, eu vou fazer o ERER, que eles chamam, que ali a implementação é mais fácil. Uhum. Né? Então, minha preocupação com história é essa, é ter demanda. Ensino religioso é um sonho, ensino religioso é 10, é maravilhoso, tá? É o melhor tema de conduzir. Tema de roteiro. Eu tenho uma professora nova em ensino religioso, mas ela é um amor, a gente faz treinamento com ela, então o nosso feedback é mais um treinamento, porque ela vem e fala, eu não sei, programa, eu quero aprender, daí a gente senta, faz junto, sabe? Então ela está indo bem. Por quê? Porque ela aceita tudo, ela pediu para assistir a aula dos colegas, eu pedi autorização, ela entrou na aula dos colegas para ver como é que os colegas fazem. Então, ensino religioso é um sonho para mim, sabe? Maravilhoso. Agora, a tal da educação do campo, ai, Ana, não sei nem por onde começar. Aí, primeiro era multianos, depois abriu multianos e educação do campo. É tudo a mesma... Não é tudo a mesma coisa. É assim. Multianos é as turmas que a gente coloca 2 séries em uma para dar aula. Uhum. Tá? E o único lugar que dá o curso disso é aqui nos formadores. Tá? É o único lugar. Mas é muita coisa. Sabe quando você vai para um curso que fala, e no final você pergunta o que é para fazer? Uhum. Isso Muita é educação, né? Isso é educação do campo, tá? E isso que já melhorou muito. Nós já conversamos, e assim, eu não tenho para quem recorrer, porque assim, é dado o papo formativo na segunda, elas não são desse departamento, é a Ana que está aí, né? É a Cleide que está aí. Às vezes a gente consegue sentar eu e ela fora, quando elas não têm, elas não são dos formadores. Sim. Então, elas não conseguem dar esse suporte. Então, questões de não abrir documento, tudo somos nós. Daí nós temos que dar o nosso jeito. E nós damos o nosso jeito, a gente faz acontecer. Só que os formadores estão cansados, porque sabe quando você vê que o cursista está muito chateado, que não está agradando? Entendi. Tá? E aí, hoje, por exemplo, 11 horas, eu vou conversar com elas. Eu combinei de conversar, vou levar algumas sugestões dos formadores para elas, para ver se a gente consegue incorporar na segunda jornada. Só que eu e os formadores somos sabedores que elas não são como nós, não é como o Alessandro e a Denise, que estão na casa deles, em home office, fazendo um roteiro. Elas estão andando nas escolas, elas são técnicas de outra coisa. Entende que para nós essa é uma dificuldade muito grande? Entendi. E, por outro lado, o único curso que está levando educação do campo aos formadores. O único lugar de aprender que tem escola de ilha, que tem escola de assentamento, que tem escola indígena, que tem escola multianos, é nos formadores. E o que a gente está fazendo? Daí eu estou recolhendo a opinião dos profs formadores, que eles têm educação do campo. Eu copilei, eu fiz aqui um frame, um esquema. Hoje eu vou levar para a Cleide, para a Ana, para a gente tentar pensar um roteiro melhor para a segunda jornada. Mas elas são abertas. É que, sabe, não é culpa delas, não é. Entende? Que a coisa é difícil. Ela tem outras demandas, né? É que a coisa é difícil. Elas então, por isso que eu falo, se você olhar um feedback meu, do João, do Marcos, da educação do campo, você não vai entender o que nós estamos falando. Tá? Porque nós estamos falando das questões do campo que fazem toda a diferença na hora deles dar aula. Porque eles pegam um roteiro que tem um monte de lei, fala. E aí tem que ser feito por área. Aí vem um plano de aula de matemática para discutir, mas aqui não tem gente de matemática.
No outro dia vem um plano de aula de educação física para discutir, não tem um de educação física na sala. Sabe, a gente não... Só que nós temos que... Eu converso com o João, converso com o Marcos, penso, reflito, falo João e Marcos, porque eles têm educação do campo, são gestores da educação do campo. O que a gente leva, o que a gente pede, o que a gente sugere. Aí eu vejo a hora que dá para eu sentar com a Ana e a gente tenta pensar, sabe? Então é bem complexo, bem complexo. Você senta com quem faz o roteiro. Isso, quando dá tempo. Olha só, quando dá tempo delas, né? Então, só que a gente está nisso há 3 anos e eu indo para as escolas, eu fui em algumas escolas de educação do campo e eles estão gostando, principalmente do João e Marcos, que são os formadores, né? Estão gostando bastante, diz que estão começando a entender, né? Então, a gente tem que continuar no desafio. Não sei se eu me fiz entender como que é a situação. Tem que continuar no desafio. Eu podia dizer assim, vamos fechar a educação do campo, está precisando de formador, eu vejo que está precisando de formador, vamos passar esses formadores nossos para outro, né? Não. A única forma de chegar às premissas da educação do campo no professor em sala de aula é esses 3 professores que eu tenho. Para o Paraná inteiro. Então, são 3 formadores. 3. Um tem 2 turmas, vamos pensar que são 4. Um tem 2 demandas, então são 4. Tá? Então, são 4 professores. Então, você pensa assim, você tem que continuar. Mas é difícil. A Sônia me chama, ela fala, Edneia, eu não entendi nada. Então, a prof que chegou, ela sai do papo formativo, ela liga para mim, Edneia, eu não entendi nada. Eu falei, calma, a gente vai marcar. E aí, como é que eu vou fazer ela entender? Tá, vou mandar a mulher embora. Não tem outra para pôr no lugar. A outra que vier, eu também vou ter que ensinar. Olha só com o que eu estou preocupado. Aí, se você assistir um alinhamento de 40 minutos que teve lá da educação do campo, eu chamei o João e o Marcos e a gente começou a discutir o plano de aula para a Leonela entender. E o João e o Marcos depois me falaram, Edneia, não é que nós ensinando a Leonelle, eu já pensei em algumas coisas que está faltando, entendeu? O Marcos já falou de Edneia, depois que eu conversei com a Leonelle, que eu fui dando as dicas para ela, eu fui revisitar os planos dos meus professores, e não é que eles estão fazendo o mesmo erro, ou seja, eu estou falando aqui, mas o cara não está entendendo. É assim que é a nossa condução em multi-anos, educação do campo, para dar conta disso aí. Procurando acertar a partir do erro, do que deu errado. E assim, o roteiro veio, o roteiro eles me falam, Edneia, na primeira reunião não dá tempo de nada. Eles já me falam, Edneia é muita coisa, o que eu faço? Eu assumo a banca e falo, resume, comenta, foco principal. Qual que é o tema hoje? É currículo rizoma. Explica currículo rizoma, dá o teu exemplo, não fica seguindo o slide ali à risca, comenta, deixe eles falarem, né? Instiga eles a dizerem o que eles fazem com o currículo rizoma, tenta adaptar um pouco em ação para ficar mais entendível e vamos levando. E isso que eu estou falando para o Luciano, daí eu falo para a outra Ana lá. Ana, olha, eu estou pedindo para eles fazerem assim, porque como é que está indo, está dando. Você faz um feedback com ela, né? Sim. É ela que faz o roteiro? Eu acho que é, porque só ela que é da educação do campo. Ela aparece, só que ela só aparece para a gente na segunda-feira. No papo formativo. Eu também não consegui ver ainda. Tá entendendo? Você está aí, né? Você tá aí. Então, é assim, esse é o nosso desafio. Eu poderia dizer que você acha que os roteiros estão um pouco desidentificados? Não é essa a questão. Não? Sabe qual que é a questão? Nós não achamos ela, mas assim, precisa da nossa ajuda. A Ana, ela é um museu da educação do campo. Ela sabe tudo. Tá. Como fazer isso virar um curso aqui? Esse é o nosso desafio. Me fiz entender? Tá? Então, tem eixo temático, compreensão da realidade, currículo rizoma, multi-anos, escola de ilha, escola de assentamento, escola de sem terra,
E tem questões legais da legislação da educação do campo, e tem a militância, que é tudo Paulo Freire, é tudo uma linha bem específica, tá? E o professor tem que montar uma aula que tenha tudo isso em escolas de pequeno porte, porque essa é a desculpa para essas escolas não fechar. Tá, mas como eu ensino isso aqui, faço isso virar uma aula por Meet? Esse é o nosso desafio, é nisso que nós estamos trabalhando. Tá. E não adianta eu explicar. Por exemplo, a Ana, se você conversar com a Ana, ela explica para você que você fica assim, ó, você baba. Tá, mas agora vai lá e dá a tua aula disso. Não, mãe. Tem uma disparidade entre a teoria e a prática, vamos dizer. Nós não conseguimos... Bem, eu sou de português. Isso é transposição de gêneros textuais, transposição didática. Nós não conseguimos um ponto certo de fazer a temática educação do campo virar um curso EAD. Tá. Só é 10 encontros. Tá? Pouco tempo. É pouco tempo. A sugestão que o João deu é fazer, por exemplo, em 3 momentos. Primeiro momento, primeiro trimestre, só os princípios da educação do campo. Segundo trimestre, só currículo rizoma, que é o eixo deles. Terceiro trimestre, falar um pouco das especificidades. É isso que eu vou tentar conversar com elas. Entendi. Tá? E daria para fazer. E aí a gente também fidelizaria o cursista. O cursista primeiro fez o começo, continua mantendo o cursista para a segunda etapa, continua, né? Não pode ser a mesma coisa. Nós estamos com a mesma coisa desde o que eu comecei. Se repetindo um monte de informação de uma vez só. Começando a entender, né? A coisa é brava. E eles vêm bravos comigo, por isso que eu falo, se você vê muitos gravações, você vai dizer, eles estão bravos. Não, eles estão mostrando o que eles precisam, trazendo, e eu sou a pessoa, certo? E eu tenho que escutá-los, ponderar, e é um feedback, isso sim, Claro. É uma formação, aí eu penso, eu acalmo, porque às vezes eu fico com raiva da Ana, mas também não é culpa dela, daí eu explico, ó, ela é o papa da educação do campo, mas nós, formadores, a especialidade em dar aulas é nossa, em dar aulas em Meet é nossa. Vamos chegar num ponto de equilíbrio, e estamos indo, elas estão abertas, a gente está indo devagar, né? E eu vou aí trabalhando com tudo isso. Entendi. E você é no meio do fogo cruzado. Exatamente. E olha só se falta um professor, para e pensa. Se um deles falta, a Ana, eu tô doente. Ana, você tem que entrar da aula de multianos. Tá me entendendo, Ana? Então, o João faltou, eu tô doente, não tem Sônia. O João faltou, eu tô doente, tô de atestado. Eles vão dizer para a CAF da aula de multianos. Você vai olhar aquilo e você vai falar, o quê? Assiste a gravação. Não consegue. Não consegue, tá? E os professores que estão chegando, a Leonelle que está chegando, ela descobriu aqui que ela trabalha na educação do campo e que ela não trabalha certo. Legal, entendeu? Mas agora vem a questão, ela não está fazendo, está te dando trabalho e manda ela embora? Não, a outra que eu pegar também está assim. Eu tenho que formar, trabalhar, entendeu? Achar esse caminho para ela ficar uma expert nisso. Precisa talvez de uma reestruturação da forma como está se trabalhando a temática. Não é um problema do formador ou do técnico, do tutor. É uma reestruturada na forma como se trabalha a temática. É isso, né? Que eu vou tentar, né? E é difícil para elas, porque se a gente é difícil fazendo só isso, tá? Pensa para elas, o que eu faço é dar uma liberdade para eles adaptarem um pouco. Eles não trazem outro roteiro, eles usam aquele slide, mas eles têm que resumir, tá? Você tem aí 20 páginas para você olhar. Não, mas eu tenho meia hora para falar com a Edneia. Eu vou falar disso. É isso que eles fazem, tá? E eu dou essa liberdade para eles tentar. E eu peço que eles falem muito da prática deles. O Marcos é diretor de uma escola de educação do campo, o João trabalha numa escola de educação do campo. E ambos são excelentes. Inclusive, se você quer entender o que é dar aula na educação do campo, você tem que assistir uma aula do João e do Marcos. Eles são referência, certo? Mas o que nos assusta não é porque eu explico bem que você entendeu. Eu sempre falo isso para eles.
tá? Presta atenção. Não é porque eu explico bem que a Ana, que está ali olhando, entendeu. Então, e na devolutiva dos trabalhos, a gente percebe que o entendimento da educação do campo é bem limítrofe, bem frágil. Uhum. Boa explicação, mas a compreensão ainda é complexa. Uhum. Uhum. Bom, já são 9h15. Eu quero deixar também um tempinho para você, né? Respirar, ir no banheiro, tomar uma água antes da reunião. Mas eu teria ainda para te perguntar uma, duas, três. Oh, pode perguntar, tranquilo. Tem 14 minutos, pode perguntar. Pergunte, eu serei Será que breve. dá tempo? Serei breve. Não, acho que você tem que falar mesmo o que precisa falar, como você fez agora. Né? Acho que esses pontos que você comentou aí do multiano são muito importantes, né? Para a gente tornar mais qualitativo, melhor, cada vez melhor, né? É importante, existem várias escolas de educação do campo, elas precisam de atenção, né? Como você se prepara para realizar o alinhamento e o feedback com os formadores? Para mim é muito tranquilo. Para mim, agora, se vou falar para mim, pega uma turma que você assistiu essa semana e vai falar com o formador, vou na hora. Eu não tenho nenhum receio de falar com nenhum formador. O único receio meu é uma professora que eu estou tentando, mas esse receio é meu, estou tentando entendê-la, certo? Então, dos outros, nós temos transparência total. Não tem mimimi, nenhum. O que precisa ser falado, é comentado, é visto. Tá muito tranquilo para mim. Eu não tenho que estudar, porque eu tenho que ver se eu vou falar alguma coisa que ofendeu ele. Com nenhum deles eu tenho isso. A gente vai discutir, e tem horas que eles falam uma coisa e eu falo, cara, não é que ele tem razão, sabe? É muito tranquilo isso. É uma relação bem à vontade, né? Tranquilo. Eu brinco dos conselhos, né? E todos eles põem em prática. Os que não fizeram ainda, eu vejo o formador chegando, que é velho de guerra, mas que o tutor nunca pediu para fazer tal coisa. E aí eu comento, ele, mas dá para fazer isso? Dá. Aí a gente percebe então, que o cara não é que ele não fez, ninguém nunca pediu para ele fazer. Simples, né? Simples, ninguém nunca pediu. Mas isso é muito transparente. Não há uma tenho que pensar, não há conversas difíceis ainda. Que bom. Que bom. Bom mesmo. Conversas difíceis são muito difíceis. E quando, assim, eu tive, né, nos outros anos, e eu tomei como parâmetro, né, não vou, já tive problemas, e não vou mais fazer cena, eu quero estar muito próxima para dizer, tá errado, tá errado, não é assim, vamos mudar, tô contigo, sabe, sem frescura. Mas para isso eu preciso estar perto deles. Proximidade, né? Vínculo, né? Vínculo, exatamente. Como eu tenho vínculo com eles, por enquanto, é papo reto, é tudo de boa. Que bom. De que maneira você organiza a sua agenda de trabalho para realizar os dos formadores? Você usa algum critério para essa organização? A gente tá priorizando primeiramente, priorizar os que a gente percebeu, que a gente não entendeu ainda direito. Eu tenho 4 que eu estou tentando entender, porque tem muitas coisas que acontecem que são do roteiro, né? Esses 4 estão no meu radar, que é aqueles que até vou buscar cumprir os 3 feedbacks, né? Eles estão deixei no B2, porque eu quero entender, né? Por que ele não faz, algumas coisinhas. Do mais, a gente vai colocando na agenda. Eu ganhei um planner aqui, né, físico, e eu na sexta, hoje é o dia que eu organizo a minha agenda inteira para a semana que vem. Na sexta. Isso, na sexta eu organizo tudo, eu com a Sônia, e aí eu coloco, a gente faz tempo que não visita o João, vamos priorizar o João essa semana? Mas a Carla pediu tal coisa, tá, deixa no radar. E assim, a gente se programa dessa forma, né? Nós não temos uma divisão, a gente combinou que não vai fazer divisão, mas de forma geral,
As partes da conferência estão mais com a Sônia e a parte mais fina está comigo, até porque ela chegou agora e é minha responsabilidade ajudá-la a entender toda essa dinâmica. Então, eu sei que eu tenho mais responsabilidade que ela, né? Tem coisas que são do balacobaco que eu tenho que buscar na memória e ver como é que a gente resolve. Tudo bem. Mas, assim, nós estamos juntas, parceiras, e nenhuma faz nada sem falar para a outra. Uhum. Porque você, vamos dizer, é a madrinha dela, né? É quem vai ajudar ela a seguir o caminho, né? Já mais experiente. Tá ótimo. Como você descreve... Bom, você mais ou menos já falou, mas como você descreve seu relacionamento com os formadores, de um modo geral? De igual para igual. De igual para igual. Nossa, eu acho que é vínculo. Eu tenho vínculo com todos eles. Tem uma que eu não percebi se eu consegui ainda. Uma, mas pode ser da minha cabeça. Por que eu digo isso? Tinha uma prof Carla, ela fala tão nini, aquilo me incomodava. Mas tem gente que fala assim, é da pessoa. Um dia ela comentou comigo, eu queria tanto tirar esse... Aí eu fui dando umas dicas para ela, entende? Que e daí, como é que eu vou dizer? É da pessoa. Eu não gosto. Mas pode ser, mas tem gente que adora. Tem gente que adora, entendeu como é? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? E aí eu ainda brinquei com ela, mas você é alemã, italiana? Eu sou polonesa. Eu falei, pior que não tira, né? Sotaque não tira depois de velho. Então, eu falei, calma, até ela falou, será que o cursista vai achar ruim? Eu falei, comenta às vezes com ele. Fala, olha, desculpe se às vezes esse meu sotaque carregado, é o meu jeito, eu lido muito com criança pequena, tá? E ela até melhorou um pouco depois disso, sabe? Uhum. Então, eu procuro entender muito como que é a pessoa, porque a pessoa não muda. A Ana tem um jeito de ser assim, que a Ana não muda. E às vezes eu não gosto, eu acho que mas isso é um ponto negativo? A minha colega do lado vai dizer, olha, adorei a Ana, ela balança a cabeça, ela faz assim. Não. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisinhas, essas picuinhas, né? Uhum. Coisas que às vezes são só nossas, né? Exatamente. Não tem nada com a outra pessoa. Uhum. Mas do mais eu procuro isso, é transparência e vínculo. Uhum. Ótimo. Como você compreende a importância da sua atuação em relação aos registros de frequência, RCO, CLES? É a parte administrativa que é essencial para ter certificação. Não tem como. Então, eu sou a pedagoga e sou a diretora. Essa parte secretaria, né? Uhum. Essa é a parte secretaria. Que está tudo lindo, mas no final ele quer o certificado. Então, e aí eu volto no papo direto, informal. É para fazer. Quando chega perto do RCO, eu falo, eu vou surtar. Se vocês não fizerem esse RCO, eu vou surtar. Eu ligo na casa, na escola, você está ferrado na minha mão, tá? Por quê? Não adianta dar aula maravilhosa, o cara tirar 100. Tem que fechar o RCO, ponto, acabou. Ponto, acabou. Senão o cara vai lá no núcleo dele e vai te xingar eu, xingar todo mundo, vira um inferno na Terra. Ponto. Né? Então, tem que ter. Essa parte tem que ter e acabou. Acabou. Não tem nem o que. Tá. Como você orienta e realiza a busca... da busca ativa agora. Eu sei que agora a gente já está finalizando e tal, já nem dá tempo mais. Nas primeiras 2 semanas, a gente manda o WhatsApp para todo mundo. É a única forma de fazer busca ativa que funciona. Nas primeiras 2 semanas, junto com o professor, eu mando o WhatsApp para todo mundo da lista. Só não mando se não tiver, que não achar de jeito maneira. Tem gente das ilhas que a gente não consegue. Teve 2 que a gente não conseguiu, que não adianta, tá? Mas 99,9% a gente atinge. Uhum. Até para a gente saber que a gente fez a nossa parte. Se ele não quis, é porque ele não quer mesmo. 99%, né? Uhum. E depois dessas 2 primeiras semanas, continua fazendo busca ativa? Aí eles ligam para mim e falam, Edneia, fulano, tô falando com ele.
ele não responde, ou ele está me gamelando, você fala com ele? Fala, nós vamos também para o cara. E nós também ajudamos, principalmente multianos, que é planejamentos muito difíceis, a gente faz meet e ajuda a montar os planos de aula. Eu vou até agora ajudar uma de ensino religioso, está no meu radar, eu conversei com ela, vai marcar comigo e a gente vai ajudar. Concursista. Concursista, porque o cursista, ele não entende. Entendi. Ele não consegue lidar com a parte tecnológica, aí eu e a Sônia vamos lá e ajudamos. Entendi. Também é uma forma de trazer, né? Uhum. Não precisa sair, porque a gente te ajuda. E a última, então. Como você se sente em relação a dar feedback para os formadores e receber feedback da casa? Tranquilo para mim. Para mim não é problema. Eu escuto, eu vejo se eu posso melhorar. Eu escuto muito eles também. Penso, né, no que eu posso. E para mim é bem tranquilo. Não vejo dessa forma assim, é um feedback, não, vai me dar sugestões, se competirem melhoro, se não adapto e tudo bem. E me coloco junto com eles da mesma forma. Uhum. Com os formadores, junto com os formadores. Eu me vejo mais incentivando eles. Eu acho que essa é a palavra melhor, sabe? Eu me vejo assim, incentivando eles e sendo incentivada a pensarem como sempre melhorar o trabalho, tá? Alguma coisa a gente sempre pensa e melhora, sempre, Sim. né? Uhum. É isso, né? O feedback é um incentivo, né? Valeu, Ordinê. Muito obrigada. Ai, 3 minutos. Não tem problema, ela sempre atrasa um pouco, né? Eu não sei se a Sônia comentou que eu já ia no médico, tá? Por isso Comentou. que eu já. Então tá. Comentou sim, ela falou para mim ontem. E ela vai compensar também, né? Isso, a gente conversou com a nossa chefia, o único dia melhor para compensar é na sexta-feira, né? Agora, uma coisa que eu não falei, que eu quero falar, o que nos incomoda é o atendimento à noite, tá? A carga horária noturna tá, todo mundo mesmo. Só que ninguém sabe direito como é que vai ficar. A gente também não sabe, tá bem no ar isso, né? Tranquilo. Mas assim que a gente tiver informações mais precisas, a gente conversa, tá bom? Obrigada, Edneia, tudo de bom. Um bom dia para você, uma boa sexta. A gente se vê daqui 10 minutinhos. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.